alunos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas, licenciatura. O nosso seminário hoje é sobre um experimento com fermento da disciplina de Biologia Molecular, do professor Rodrigo Juliano. Meu nome é Suelen. Keila Alice. Cíntia Gabriela. Antônia Ericânia. Meu nome é Carlos Felipe. Adna Lilian. José Ricardo. Nosso experimento consiste em 5 tubos de ensaio. No primeiro contém água, o segundo água com açúcar, o terceiro fermento e água, o quarto fermento, água e açúcar e o quinto fermento, água e açúcar fervidos. Fermento químico e fermento biológico. Qual é a diferença entre eles? Essa diferença ela está na composição de cada um. O fermento químico ele é constituído por bicarbonato de sódio e o biológico ele apresenta um fungo do tipo levedura. Alimentos de consumo como a cerveja e o pão eles são feitos à base de fermento. Hoje no nosso experimento a gente vai visualizar essa ação que acontece no pão, esses furinhos. No tubo de ensaio 4, a gente vai poder observar o que acontece na produção do pão. A reação do fermento. Quando é adicionado à massa, ocorrem vários processos químicos ou biológicos e acabam produzindo compostos gasosos. Esses gases expandem a massa dos pães, bolos e dão origem a pequenos buracos, como podemos observar no experimento pelo fato da bexiga se expandir. Como foi feito no passo 4 ali, a gente visualiza como que o balão ele vai expandir. Por quê? Porque dentro lá, como tem a água, o açúcar e o fermento, essa massa ela solta os gases e daí é o que acontece com o balão, ele se expande. O fermento biológico, para reagir, precisa de glicose, que alimenta a levedura. O fungo ingere glicose. Seu metabolismo a transforma em gás carbônico e álcool, que com o calor expande. O fermento biológico é formado por um organismo vivo, chamado Saccharomyces cerevisiae, nas condições com temperatura acima de 30 graus Celsius. Ocorre a produção da massa. Em leveduras, durante a fermentação alcoólica, a degradação anaeróbica da glicose torna-se nutrientes orgânicos. O açúcar é a principal fonte de energia para que ocorra a fecundação. Experimento. O melhoramento genético é de grande importância comercial pela criação de fontes renováveis de energia e produção de etanol, alterando a expressão e a manipulação gênica. A relação entre os resultados e o experimento, do experimento e a genética. Quando eu cresci em condições experimentais de laboratório, chamada fase lag, as células começam a se dividir. Essa energia da fermentação é proveniente da glicose. E esse crescimento ocorre na fase exponencial, produzindo assim o etanol, que é o principal subproduto. Após a concentração da glicose começar a cair, as células param de se dividir algumas horas e esse processo é conhecido como troca de ácido. Essas enzimas entram nesse processo como principal fator, alterando a expressão dos genes e a resposta da condição de estresse.
eu vou falar um pouco sobre o resultado do experimento. Tá? Todo esse experimento fez com que se criasse um meio de cultura, tá? Favorável para a multiplicação dos fungos do Saccharomyces cerevisiae. Tá? Em condições favoráveis criadas, tá? Com a mistura da água, do açúcar, do fermento, aí em temperatura ambiente, tá? Fez com que ocorresse a fermentação. Esse processo foi favorável, pois criou um meio de cultura, né, onde ocorreu a multiplicação. Muitas dessas leveduras, durante o processo de fermentação, ocorrem mudanças genéticas, tá, que então tem relação com a engenharia genética, tá, e a fermentação durante o processo. Tá. A engenharia genética, tá, são diversas ferramentas que identificam, tá, a expressão gênica, fazendo microarranjos no DNA. Então, no tubo 1, onde não tinha o agente vivo, né, a Saccharomyces cerevisiae, então não teve reação porque não tinha nenhum tipo de vida. Tá? No experimento, no tubo de ensaio 2, também não ocorreu, porque também não tem o fungo, só tem água e açúcar, que seria a energia para ocorrer a multiplicação. No tubo de ensaio, temos aqui só o fermento, tá? E a água, então não tem o açúcar, não tem a glicose para acontecer o processo de fermentação, para os fungos poderem se reproduzir utilizando a energia do açúcar. Tá? O 5 tem todos os componentes, porém essa água foi fervida, então matou todos os tipos de vida que tinha dentro, tá? Não ocorreu. E no 4, onde temos o fermento, a água e o açúcar e a condição favorável do ambiente, tá? Ocorreu a fermentação e a reprodução dos fungos. Tá? A engenharia busca sempre fazer melhorias, tá? Sempre na produção de etanol, novas energias. Então, a genética ela é muito importante, tá? Porque ela está envolvida e a partir dele, a partir de melhoramento dos genes da Saccharomyces cerevisiae, tá? Da recombinação da maquinária genética, é possível fazer modificações e melhorias para aumentar a produção aí, seja ela de alimentos, de energia, de novos tipos de fungos, tem uma multiplicação maior, e tudo isso aí vai estar no gene. Tá? E durante a fermentação que ocorreu, tá? Tem grande expressão dos genes, onde o estresse da Saccharomyces cerevisiae se mostra, e aí os arranjos feitos no DNA transformam em melhorias. Tá? Em nome de todos os alunos, eu quero agradecer a todos. Tá? Nosso muito obrigado. Obrigada.